Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fechar essa série de 4 vídeos que nós fizemos falando sobre juros. E, como eu já disse nos outros vídeos, é muito importante que um perito da área financeira, um perito que queira atuar com contratos bancários e essas análises financeiras, tenha um conhecimento claro sobre os juros simples, juros compostos, quais são as diferenças dos juros. Então, no primeiro vídeo dessa série, nós falamos dos juros de maneira geral, qual é o funcionamento dos juros, para a gente ter uma ideia geral sobre esse tema. No segundo vídeo dessa série, nós falamos sobre os juros simples, no terceiro vídeo sobre juros compostos, e agora nós vamos mostrar de uma maneira lúdica, ali numa brincadeira, o funcionamento dos juros para que você não esqueça algumas características dos juros simples e juros compostos que vão ser muito importantes para o teu dia a dia, e vamos também fazer um comparativo entre os juros simples e juros compostos. Se você é contador, economista ou administrador e tem interesse em trabalhar com a perícia judicial, extrajudicial, enfim, você quer ser perito, então considere se inscrever aqui na nossa página no YouTube e também considere seguir o meu Instagram, Danilo Kokzik, onde eu compartilho um pouquinho sobre o escritório de perícia contábil. Então vamos a uma experiência agora bem lúdica, assim, uma brincadeira, para que você possa ver como que funciona um sistema de amortização de empréstimo e o porquê os juros compostos necessariamente precisam de mais do que um prazo de capitalização e o porquê que os juros simples não são fracionáveis, tá legal? Eu realmente acredito que essa é a forma mais clara de visualizar essas questões dos juros para que você nunca esqueça. Bom, vamos lá. Nessa garrafa eu tenho um pouco de água, tá? E ela vai ser o nosso sistema de amortização de empréstimo, seja tabela prazo, tabela saque, enfim, não importa. Mas é um empréstimo, tá bom? Vamos dizer que essa água representa um empréstimo realizado no valor de R$10.000, tá bom? E aí, esse empréstimo vai ser amortizado em, sei lá, várias prestações e o banco vai calcular 1% de juros ao mês sobre o empréstimo que você fez, tá legal? E os juros vão ser demonstrados através dessa garrafa, que tem um pouco de suco. Aquele suco, sabe, que tem bastante corante. Então a água vermelha são os juros, tá legal? Bom, o que acontece? Você pegou o capital emprestado, você está devendo para o banco R$10.000. No primeiro mês, o banco vai fazer o cálculo de juros sobre o valor que você pegou emprestado. Então você pegou R$10.000 emprestado, o banco vai calcular 1% de juros sobre os 10.000. E aqui já fica clara a característica por que os juros compostos precisam de mais de um período de capitalização. No primeiro mês não tem juros na base de cálculo, é só o capital. Bom, vamos fazer o cálculo dos juros. Aqui vamos colocar 1% de juros e aqui pode confiar que foi 1%. O banco vai fazer a capitalização desses juros. O que é capitalização? Quando os juros se tornam capital. Então, juros e capital vão se tornar um só corpo. Vamos lá? Ocorreu capitalização de juros, tá? E aí, você vai lá e faz o pagamento da primeira prestação. Então, aqui está seu saldo devedor, que tem juros e capital, e você vai pagar uma parte desse empréstimo, tá legal? Pagou. Está aqui o seu saldo devedor após o primeiro mês do empréstimo. Bom, o que acontece? No seu saldo devedor, tá, composto por capital e juros, o banco vai calcular os juros do segundo mês. O que ele vai fazer? Esse aqui é o teu saldo devedor total, ele vai calcular 1% de juros. Então vamos colocar aqui mais 1% de juros. Então, após o segundo mês, vamos fazer a capitalização de juros, né, na verdade. Então, os juros vão ser capitalizados, juros e capital se tornaram um só corpo e você vai fazer o pagamento da prestação do segundo mês. Então, segundo mês, pagamento da prestação. Legal? Terceiro mês, o que acontece? Mesma coisa. Aqui está a base de cálculo. Ó, já está cada vez mais vermelha essa água, porque é capital mais juros. O banco calculou 1%. De novo, confia que foi 1% aqui, tá? O banco faz capitalização de juros. Juros e capital se tornam um só corpo. Você faz mais um pagamento de prestação. Isso vai acontecer até que você pague todas as parcelas do empréstimo, ou seja, até que essa garrafa se esvazie completamente. Mas o porquê que é importante a gente fazer essa experiência da garrafa com duas cores diferentes? Te pergunto, você consegue pegar esse líquido aqui, essa mistura nessa garrafa, e diferenciar o que é capital e o que é juros aqui dentro?
Não. Por quê? Porque os juros e o capital se tornaram um só corpo. Então, todos os meses, conforme você vai pagando parte do financiamento, a tua prestação é uma parte dessa mistura de capital mais juros. Ou seja, é impossível que você faça um pagamento só dos juros. Você não consegue, vou pagar totalmente os juros do meu financiamento e continuar com esse financiamento. Você não consegue tirar aqui só o suco vermelho e deixar a água branquinha. Por quê? Porque os juros e capital se tornaram um só corpo e estão misturados aqui dentro. Tá legal? Mas na tabela price ou na tabela saque a gente tem a demonstração dos juros mensais. Aquilo é apenas uma demonstração, porque na verdade os juros e o capital se tornaram um só corpo. Tá legal? Por isso que a gente pode dizer que uma das características dos juros simples é o não fracionamento de prazo. Porque se a gente começar a fazer um pagamento parcelado, necessariamente, quando houver a capitalização, a gente vai acabar pagando parte de juros e parte de capital. E aqueles juros que sobraram vão fazer parte da base de cálculo dos próximos juros. Isso é o quê? Capitalização composta de juros. Bom, vamos então fazer a comparação entre os juros simples e juros compostos. Basicamente, quando a gente fala em juros simples e juros compostos, nós temos três características, três diferenças que são muito importantes para a perícia. Bom, os juros simples eles possuem um crescimento linear, ou seja, o crescimento é uma progressão aritmética. Já os juros compostos possuem um crescimento exponencial, é uma PG, ou seja, uma progressão geométrica. E a gente já vai ver isso nos gráficos. Os juros simples não permitem fracionamento de prazo, já os juros compostos permitem fracionamento de prazo. O que é o fracionamento de prazo? O parcelamento. Como nós vimos lá na experiência, nós podemos ver que os juros simples precisam ser pagos uma vez só, juros e capital. Já os juros compostos, eles podem ser pagos em diversas parcelas, um pouquinho por mês, e isso vai pagando um pouquinho de juros, um pouquinho de capital. A base de cálculo dos juros simples é simples, por isso juros simples, né? Então ela é composta apenas sobre o capital inicial. Já a base de cálculo dos juros compostos é composta. Por isso, né, a gente tem a origem do nome de juros compostos. A base de cálculo dos juros compostos é composta por juros dos períodos anteriores, e essa palavra é importante, mais capital. Por isso que a gente não tem juros compostos em um período de um mês só, porque a gente não vai ter juros anteriores, tá legal? Então é necessário que os juros compostos tenham mais do que um período de capitalização. Lembra que a gente pegou um exemplo, né, para falar tanto no vídeo de juros simples quanto nos juros compostos de um empréstimo de R$10.000 num prazo de 8 períodos ou 8 meses, é uma taxa de juros de 10% ao período ou ao mês, tá legal? Eu vou pegar e vou comparar os cálculos que nós fizemos exatamente para ficar claro a questão dos juros lineares e juros exponenciais e também para a gente ver que o crescimento dos juros compostos é muito maior que os juros simples. Mas eu vou fazer uma alteração nesses cálculos que nós fizemos. Nós tínhamos utilizado um prazo de 8 meses, né? E o valor dos juros simples era de R$8.000, né? Sendo o saldo devedor 18.000, e juros compostos, o valor dos juros 11.435,89. Totalizando o saldo devedor de 21.435,89. E tudo isso foi calculado naqueles dois outros vídeos. Se você quiser ver esses cálculos, corre lá, tá bom? Bom, aqui nesses 8 meses a gente pode ver, né, já que os juros compostos são muito mais altos que os juros simples, né? Em apenas 8 meses a gente tem aqui uma diferença de R$3.400, né? Mas, por questão de gráfico, eu vou aumentar, já deixei tudo pronto para a gente não perder tempo, eu vou aumentar esse prazo para 16 meses, tá bom? Para que essa linha fique um pouquinho mais diferente. Bom, nos juros simples, analisando aqui esse gráfico, o que nós temos? Um crescimento linear dos juros. Essa linha alaranjada mostra que não há alteração, conforme o passar dos meses, do valor dos juros cobrados. Exatamente porque ele é sempre cobrado sobre o mesmo percentual, sobre a mesma base de cálculo, certo? Então, todos os meses, os juros são de R$1.000, tá? Porque é 10% dos 10.000, que é o valor inicial emprestado. Então, o crescimento desses juros é linear. Cada mês ele cresce 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000, certo? Então, após os 16 meses, o saldo devedor dele vai ser de R$26.000, que está demonstrado aqui, porque é R$1.000 por mês em 16 meses. 16.000 de juros mais os 10.000 do capital inicial, legal? Nos juros compostos,
pode ver que o gráfico ele é um pouquinho diferente. O que acontece? Ele não é um crescimento linear, não é uma linha reta, é uma curva. Por quê? Vamos lá. Analisando a linha alaranjada, os juros, conforme vai passando o prazo, eles vão crescendo. Lembra que lá na fórmula os juros são elevados ao prazo? Isso quer dizer que quanto mais períodos tiver esse financiamento, mais vezes os juros vão ser multiplicados sobre juros. Então a gente vê aqui que enquanto nos juros simples o valor dos juros é igual, nos juros compostos, conforme o passar do tempo, esse valor dos juros vai crescendo, tá? Observe que aqui essa primeira linha é R$5.000 e aqui no juros simples é R$2.000, tá? Isso aqui é questão do Excel. Assim, o crescimento dos juros compostos é exponencial. Olha, quanto mais vai passando o prazo, maior é o valor dos juros calculados. Tanto é que no 16º mês, nos juros simples, nós temos R$1.000 de juros devidos. E nos juros compostos são R$4.000 de juros devidos. Porque nesse caso incidiu juros sobre os juros, ou seja, o cálculo foi feito sobre o saldo devedor total. Tá bom? Com isso, a gente consegue verificar essa característica dos juros simples do crescimento linear, da progressão aritmética, e nos juros compostos do crescimento exponencial, ou seja, da progressão geométrica. Quanto maior o período, o que vai acontecendo? A tendência da curva é cada vez crescer mais. Tá bom? E aí, ficou claro para ti as diferenças dos juros simples e dos juros compostos? Eu espero que após esse exemplo bem lúdico, utilizando aqui suco e água, você possa entender o funcionamento dos juros e entender o porquê que os juros compostos precisam mais de um período de capitalização, lembrando que no período inicial não tinha juros sobre a nossa base de cálculo, e você possa entender que os juros simples não podem ser fracionados, eles não podem ser parcelados. Teve parcelamento, houve mistura de capital e juros, necessariamente vai ter cálculo de juros sobre juros. Tá legal? Com esse resto de suco que eu não vou tomar, eu encerro esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos aqui no Carreira em Cálculo.